Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para mais uma conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Deus em Simplicidade, juntamente com Zacarias capítulo 4, falando a respeito de que o nosso Senhor Jesus Cristo tem edificado a igreja sobre as bases fundamentais de fé na palavra. E Deus não opera através daquilo que Paulo chamou da carne nesse sentido significando o esforço humano, a inteligência humana, a capacidade humana, mas pelo seu Espírito que em nós habita. O grande segredo de nossa vida cristã é Cristo habitando em nossos corações. Cristo em vós, a esperança da glória, disse o apóstolo São Paulo. E nós estamos vivendo os dias que disse o Senhor Jesus Cristo no capítulo 12 de Daniel, dias de angústia, o que é chamado de a pré-tribulação. E também está exemplificado na Bíblia em Apocalipse 6, quando se refere ao quarto mistério, ao quarto selo. Veja, esse selo do tempo do fim, que é também chamado selo das pragas, o tempo da pré-tribulação. Porque o selo da tribulação é o sexto selo, mas nós estamos no quarto selo, veja, e o mistério desse quarto selo foi um cavalo amarelo e um cavaleiro chamado Morte. E todos nós sabemos que esse cavaleiro é o anticristo e o falso profeta, e o amarelo é a mistura do branco, do vermelho e do preto que produziu a cor baia, a cor da morte. E essa era a última praga que cairia sobre a humanidade, e essa praga é a praga espiritual, a última praga que caiu no Egito, a última praga aqui no tempo do fim, a morte espiritual, que também é chamado por Paulo de o tempo da apostasia, que também é chamado de a era de Laodiceia. Veja, uma igreja cega, miserável, pobre, nua e não sabe. E também é chamado pela Bíblia de o Éden satânico. Essa é a única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna, e ele cegou o entendimento dos incrédulos através do evangelho social, evangelho científico, através do conhecimento, da cultura, da filosofia, da sociologia e assim por diante. Mas nesse tempo, Deus tem trazido à igreja a mensagem de Malaquias capítulo 4, para preparar a igreja para o desafio dessa hora, o desafio do que foi chamado pelo profeta de o tempo do aperto, não a grande tribulação, mas um aperto. Veja, uma provação que seria trazida para a igreja, porque é necessário que ela seja provada, porque Deus vai mostrar para Satanás que essa terceira Eva não é como aquela de Gênesis, tampouco da igreja que caiu em Niceia. Veja, ele tem trazido uma igreja, veja, edificada sobre justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, a plenitude do Espírito Santo, que é a promessa que nós estamos trabalhando agora, de fé em fé e de glória em glória, sendo transformados na imagem perfeita da palavra, e a promessa é a plenitude do Espírito Santo, de acordo com Zacarias capítulo 2, que Deus derramaria sobre nós a plenitude do Espírito Santo logo depois dos dias do ensinador de justiça, de acordo com Joel 2. Ele enviaria um ensinador de justiça, ele faria cair a chuva temporânea seródia, veja, uma chuva na semeadura e uma chuva para a colheita. E nós estamos agora mesmo no tempo da colheita, veja, uma igreja verdadeira, amadurecida, e que tem agora chegado à plena colheita, de acordo com a profecia. Então, a hora que nós estamos vivendo é uma hora que nós não estamos dependendo de nossas forças, de nossa capacidade, porque o fator humano, veja, é um fator de fracasso, é um fator de desânimo, é um fator de pânico, é um fator de medo. Mas nós não estamos olhando para as nossas capacidades ou para a nossa força, estamos olhando para as promessas da palavra. Veja, a exemplo daqueles espias, 12 espias que foram espiar a terra da promessa. Passaram 40 dias espiando, como nós sabemos. Quando eles voltaram, 10 deles carregavam
um discurso de desânimo, um discurso de incredulidade, porque eles viram lá os gigantes, as cidades fortificadas e tantas dificuldades, tantos problemas, e eles foram derrotados antes de começarem a batalha. No homem interior, foi ali onde eles foram derrotados. Mas havia lá dois, Josué e Calebe, um tipo da verdadeira igreja aqui no tempo do fim, que não está olhando para o tamanho dos problemas, para as dificuldades, para a pandemia, para a confusão religiosa, para a pressão econômica, para as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando para as promessas que Deus tem feito. Deus tem nos colocado aqui debaixo do pacto da graça. Veja, não é nada que nós mereçamos, não é por causa de nossa obediência, mas é por causa de sua graça. Veja, aquela pedra cortada sem mãos veio clamando graça, graça a ela. E nós estamos olhando para essas promessas como fizeram Josué e Calebe. Então leiamos Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Veja, desperta tu que dormes. Veja, desperta de entre os mortos. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Ele estava contemplando o mistério das 7 eras da igreja. Veja, estava sendo revelado a ele o mistério do poder do Espírito Santo, sustentando essas 7 igrejas de Apocalipse. Muito embora ele viu a visão e não a compreendeu. Mas veja, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Veja, a igreja sendo suprida continuamente do azeite. Por isso Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Nós não podemos viver hoje da mensagem do Lutero. Aquele foi um azeite queimado em outro dia. Tampouco podemos viver da mensagem de Wesley. Foi azeite queimado em outro dia. Tampouco podemos viver da mensagem dos pentecostais. Foi azeite queimado em outro dia. Temos que viver do azeite de nosso dia. Esse é o dia da pedra angular. Esse é os dias da vinda do leão da tribo de Judá em Apocalipse 5. Veja, uma era efesiana, uma igreja sendo liderada pela revelação, sendo liderada pela mensagem profética de Malaquias 4, voltando ao primeiro dia, onde aquela igreja estava ungida com a unção poderosa do leão da tribo de Judá, o grande conquistador, Jesus Cristo, que desceu do céu em Apocalipse 10, com um livro na mão, e esse livro é um título de propriedade. Veja, para agora expulsar o invasor, expulsar Satanás e reclamar os direitos de redenção. É aí onde está a verdadeira igreja. Que dia glorioso estamos vivendo. Veja, seguindo a leitura, e falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Veja, ele não pôde compreender a profecia, porque não lhe foi revelado. Veja, nenhum dos profetas da antiguidade, nenhum dos sábios da antiguidade pôde conhecer o mistério, veja, daquilo que estava escondido dentro ou na parte de trás da mente de Deus, o mistério que era a sua igreja. Veja, esse mistério foi escondido. Veja, era o segredo que Deus tinha na parte de trás de sua mente. Mas veja, e respondeu e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não estamos pelejando com as nossas forças. A nossa força, ela falha, ela é humana. Mas veja, é o Espírito quem peleja por nós. Esta é uma obra santa, é uma obra de Deus, é uma obra prometida na Bíblia. Estes dias em que nós estamos vivendo, é o tempo da restauração completa de tudo aquilo que Adão perdeu. É o tempo da restauração da árvore noiva, é o tempo da estatura de um varão perfeito, é o tempo do poder da palavra falada, que seria restaurada a verdadeira igreja. Esses são mistérios que estavam escondidos
dentro da Bíblia. Então veja, esse é o tempo da restauração completa de toda a palavra. A igreja agora tendo acesso aos mistérios escondidos dessa civilização de fé, dessa civilização que vive de fé na palavra. Veja, a verdadeira igreja, ela não vai falhar aonde Eva falhou. Eva deixou a palavra para seguir o evangelho científico. Veja, a igreja de Nicéia, a segunda Eva, ela falhou para seguir as interpretações teológicas. Veja, ela substituiu Jesus pela Trindade. Mas agora a verdadeira igreja, nesse tempo de restauração, nesse tempo bendito, aonde a pedra de coroa tem descido do céu, e ela tem clamado graça, graça a ela. Esse é o tempo da restauração completa, aonde a palavra estaria vivendo outra vez em carne humana, como foi no passado. Veja, tudo está sendo sacudido. A única coisa que não ruirá, que não cairá, é o reino de Deus, porque passarão céus e terra e a sua palavra não há de passar. Então veja, o irmão Branham, tomando esses versos na mensagem Deus em Simplicidade, a partir do parágrafo 171, ele fala a respeito de Moisés, quando ele saiu para libertar o povo. Veja, ali estava ele, um homem de 80 anos, agora já com suas barbas grisalhas. Veja, um homem agora descendo em direção ao Egito. Se alguém lhe perguntasse, aonde você vai, Moisés? Ele diria, eu vou invadir um país. O que você acha de um homem de 80 anos invadindo a maior potência bélica, a maior potência econômica, financeira daqueles dias, o Egito? Você pensaria, esse homem certamente está fora de si. Mas veja, ele não desceu com armas humanas, nossas armas não são carnais. Ele desceu lá com o poder da palavra falada. Ele era um profeta e Deus estava dentro dele. Essa é a mesma coisa que nós estamos desfrutando nessa hora. Veja, lá foi um profeta no primeiro êxodo e Deus enviou a coluna de fogo. Sim, aqui também Deus tem enviado no terceiro êxodo um profeta e tem trazido a coluna de fogo para vindicá-lo. É a mesmíssima escritura, amados, para essa hora que nós estamos vivendo. Veja, e quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Ó, que coisa, que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. Veja, agora notem, ele fez o que? Ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que pudesse falhar. Moisés falhou aos 40 anos, veja, e mostrar que não é por meio de sabedoria que chegaremos a ser libertos. É por fé que somos libertos. Que coisa gloriosa para esta hora. Veja, ele o deixou ir e adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente, Deus estava com aquela família simples, que não sabia talvez nem assinar o próprio nome. E Moisés foi instruído ao nível mais elevado, com tão grande cultura, que podia ensinar sabedoria aos professores. Ele podia ensinar os gênios. Sim, e Deus deixou-o ficar daquele jeito, de modo que pudesse mostrar-se em humildade, para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isso, sabedoria humana. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade. E Deus o deixou ficar daquele jeito, para seu propósito, de modo que falhasse. E ele falhou e caiu. Assim para mostrar, veja, não por força, nem por violência. Veja, não pela sabedoria do Egito, não pela sabedoria de nossas escolas, não pela força de nossos seminários, não pela qualidade de nossas organizações, não pela força do nosso ensino escolar, mas pelo meu espírito, diz Deus. Veja, sua sabedoria estava definhada e nas últimas, quando ele encontrou Deus na sarça ardente lá, ele tirou os sapatos e se rebaixou em humildade e esqueceu tudo acerca de sua sabedoria. Veja, é aonde nós estamos. Deus quer uma igreja edificada em fé na sua palavra, que não esteja confiando em suas próprias forças, não esteja confiando em sua própria capacidade, mas está confiando nas promessas que Deus tem feito para a igreja nesse dia. Ele disse, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. É assim que nós chegaremos, veja, a vencer cada desafio desse dia. Chegaremos a vencer cada praga, cada dificuldade, cada obstáculo, cada crise.
cada ataque do diabo, porque somos uma igreja predestinada, uma igreja verdadeira. Irmão, que Deus fortaleça teu coração. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.